Graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem que nós vamos ministrar nessa manhã em nome de Jesus é: nós somos vasos de honra. Nós somos vasos de honra, mesmo que você esteja passando por luta, mesmo que você esteja passando por tribulações, todos nós passamos, nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor. Você é um vaso de honra. Você é um instrumento de valor nas mãos do Senhor. Por mais que você esteja desanimado, por mais que você ache que você não vai conseguir, o Senhor te fala nessa manhã: você consegue porque eu sou contigo. Amém? Então, abra conosco no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2. Que diz assim: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, a seara, e poucos são os obreiros. Ou então, nela, rogai, pois, mas os obreiros são poucos, ou os ceifeiros, que é a mesma coisa. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa. Quem que é o Senhor da ceifa? O Senhor Jesus, que envie obreiros ou ceifeiros para a sua colheita. Amada igreja, pode se assentar. Quem que são essas pessoas? Essas pessoas aí, lá, foram pessoas designadas pelo Senhor Jesus. E hoje, somos nós. Irmãos, então não está tudo bem não. Pode estar tudo bem, aqui a gente ouvir a palavra, voltar para a nossa casa, mas é assim que o Senhor quer? Não, o Senhor quer que a gente faça a obra dele, que ele designou para nós, escolheu cada um de nós aqui. Vão chegar outras pessoas para fazer essa obra, que hoje em dia está na nossa mão para que a gente possa fazer. E também vão sair pessoas daqui, da presença de Deus. Mas pastor, vocês estão falando heresia? Não. Quantas pessoas têm desanimado? Não aguenta um ventinho, uma brisa que passa, eu já estou assim, pensando, o que está acontecendo? Estou indo na igreja em vão, não está acontecendo nada. Irmão, eu falo com você, o trabalhar de Deus, Ele trabalha de uma forma toda especial, que você talvez, se você não tiver com os olhos espirituais voltados para a obra de Deus, você não consegue ver que Deus verdadeiramente está trabalhando na sua vida. Porque Deus, Ele trabalha, as coisas de Deus, muitas coisas você consegue ver, mas muitas coisas você não consegue ver, que são espirituais. Mas você consegue ver pelo seu dia a dia, que você está indo e voltando em segurança no seu trabalho. Você está vendo que o dia a dia tem anjos guardando a sua casa. Você não vê o anjo, mas ele está lá. Tem coisas que você consegue enxergar. Você consegue enxergar uma câmara na sua casa, consegue enxergar quem tem a possibilidade de ter segurança na sua casa. Você consegue ver aquele cachorro bravo na sua casa, tomando conta da sua casa. Mas o servo de Deus tem os anjos acampados na casa. E eles são seres invisíveis, você não enxerga aí, mas está lá guardando a sua casa. O inimigo enxerga ele, porque o inimigo também é espírito. Então vamos lá, irmãos. Lá ele designou 70, vai de 2 em 2, 70. Porque ele já sabia naquela época que já estava difícil. E nos dias de hoje? Eu estava fazendo um estudo, em 2023... no Brasil, 86,8% da população brasileira se considera cristão, entre católicos e evangélicos. 86%, né? 86,8%, vamos colocar 87%. Irmãos, eles se declaram cristãos. Você vai fora e se declara cristão. Eles são cristãos? A maioria, 86% do Brasil, que tem 210, praticamente 215 milhões de brasileiros. 87% disso aí se considera cristão.
Será que isso é verdade? A pessoa vive como um cristão aí fora? Todo mundo ajuda todo mundo, você vai lá, ajuda a pessoa a atravessar a rua, você vai lá, empurra um cadeirante, você vai lá, ajuda uma pessoa com deficiente visual a atravessar a rua, você vai lá, você fornece alimento para aquela pessoa que está com fome. É assim que funciona para ter 86% de pessoas que considera cristão? Claro que não é isso. Eu te falo que é 3 vezes menos do que isso aí. Mas da boca para fora, a pessoa é cristã. Mas só tem um problema: Deus conhece nosso coração. Deus conhece cada um de nós. Então não adianta eu querer falar que eu sou uma coisa e Deus não é nada disso que ele está falando, ele é dessa forma que ele anda. Irmãos, vamos pegar aqui, países que acontece perseguição de cristão. Vamos lá, perseguição religiosa. Na Índia, a Índia tem o quê? A Índia tem 1.438 milhões de pessoas. Lá, 2,3% são cristãos na Índia. Mas lá tem perseguição. Mas é muito baixo pela quantidade de pessoas lá. 1.438. Isso são dados de 2023. Já deve ter mudado esse dado aí. No Paquistão tem 16% de 2.400.000 pessoas se declaram cristãos. No Afeganistão tem 0,02% de cristãos no meio de 414 milhões de pessoas. Então, irmãos, e aonde estão situados esses países? Esses países estão situados aonde? Qual continente? Asiático. Aonde Jesus nasceu? No continente asiático, também conhecido como Oriente Médio. Então, onde nasceu o Salvador da humanidade, a maioria das pessoas lá não são cristãos. Muito pouco é cristão lá, mas lá existe uma perseguição. Agora aqui nós estamos num país que, entre aspas, mas vamos dizer assim, não tem esse tipo, se tem é pouca, mínima perseguição, e nada quase a igreja tem feito. A igreja tem ficado dentro das igrejas ou dentro das suas casas. Lá fora, poucas pessoas que falam. Às vezes você vê uma pessoa, você até estranha quando passa uma pessoa com um carrinho de mão. Outro dia eu vi aí, o rapaz assim, Jesus salva, puxando um carrinho e tocando louvor, Jesus salva, Jesus quer te salvar, Jesus quer te tirar desse lugar. Aí as pessoas ficam assim, preocupadas, assim, você sabe que esse rapaz está doido? Não, Deus tocou nele e está fazendo aquele trabalho. Mas a gente olha assim, fala assim, eu não tenho coragem de fazer isso não. Mas se Deus te tocar, irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. A igreja é preparada para isso, é para ir. A função ou a missão que Jesus fez lá quando ele esteve aqui, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora passou para nós, quando ele foi para o Pai, mas ele não deixou a gente desamparado não. Ele falou, eu vou ficar com vocês até o final dos tempos, vou deixar outro Consolador para que fique convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não deixou a pessoa despreparada não, ele deixou cada um de nós cheio do Espírito Santo. Antes da pessoa achar assim que ia ficar de uma forma assim, se eu falar por mim mesmo, eu vou matar a população. E é verdade que nós somos pecadores, mas as pessoas foram cheias do Espírito Santo para poder fazer a obra, para que não fosse ela que falasse, que ela fosse usada para falar por Deus. Então, amados, vamos lá, dentro dessa visão. Então, mandou 70. Mas no nosso caso aqui, o Senhor, primeiro ele foi o quê? Lapidando cada um de nós, está lapidando até hoje. E o quê? Tirou de nós tudo aquilo que não prestava, né? Nos purificando. Com o que ele estava nos purificando? Passando uma água, dando banho na gente? Não, nos purificando com o seu próprio sangue, o sangue purificador e salvador dele, para que a gente fosse limpos, para poder sair e pregar para uma geração corrompida pelo pecado, toda corrompida pelo pecado. Irmãos, ele quer te usar,
Ele quer te usar, pastor Antônio. Ele quer usar o pastor Daniel em todo lugar que for. Quer usar o pastor Moisés, quer usar você. Nós temos tantos assuntos aí fora, meus irmãos. Nós temos assunto da nossa casa, temos assunto na rua, temos assunto no serviço. Falamos de pescaria, falamos de novela, falamos de futebol, falamos de várias coisas por aí. Mas o principal, que é a palavra de Deus, por que é o principal? Quando nós estamos chegando no fim da nossa jornada aqui, isso tem ficado em oculto. E talvez Deus está te enviando para aquela colega que você não vê 30, 40 anos atrás, que estudou com você. Você encontra com ela e ela falou, você mudou, agora eu sou da igreja. Aí você fala assim, e você, como é que... Se em vez de você aproveitar e falar assim, eu entrei para a igreja, o Senhor Jesus mudou a minha vida, aí entrar já quer aproveitar aquela situação, aquela oportunidade. Não, passa batido. E talvez aquele encontro já foi programado para o Senhor, preparou você para encontrar com ela, para você falar, e você deixa passar batido. Você fica lembrando lá o tempo que ele jogava queimada, chicotinho queimado, aquele negócio tudo, mas a palavra de Deus você não fala, e você está preparado para falar, e você só precisa abrir a boca, que Deus falará por você, aleluias. Está vendo como é que é fácil? Você só precisa ir, você só precisa falar. Então vamos lá. Então, amado, Ele quer usar cada um de nós. Está falando aqui que a seara é grande. A seara é grande. E poucos são os ceifeiros. Você tem ido? Você tem ido, pastor Moisés? Você tem ido, pastor Antônio? Você tem ido? Você é vaso. Você é vaso. Você sabe disso. O Senhor, através do Espírito Santo, está te mostrando todo dia que você é vaso, que você tem que fazer diferente. Mas você tem dado ouvido à voz de Deus? A tarefa não é fácil. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas nós estamos preparados pelo aquele que nos amou primeiro. Nós estamos preparados pelo Senhor Jesus e principalmente pelo Espírito Santo para fazer isso. Cada um de nós aqui estamos preparados, cada um numa área talvez, um no louvor, outro na pregação, outro na exortação, outro na edificação, porque o Espírito Santo que faz esse trabalho em nós, e usa cada um de nós para exortar a igreja, exortar pessoas lá fora principalmente, os lá de fora. Irmãos, não é uma tarefa fácil, vamos provar isso aqui agora. Lucas 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. E aí? Cordeiro no meio de lobos. O Senhor Jesus está mostrando para nós aqui que está mandando uma pessoa inofensiva no meio de lobo, no meio de pessoas bravas, no meio de pessoas que gostam de brigar, no meio de pessoas que gostam de falar palavrão, no meio de pessoas que gostam de beber, no meio de pessoas que gostam de arrumar confusão. E você vai como ovelha ali naquele lugar. Por isso, a Bíblia tem muita linguagem figurada para mostrar o que o Senhor está falando ali, tem a ver com nós mesmos. Se você é transformado, se houve mudança na sua vida, você tem que ser diferente. Se você brigava antes, agora você tem que levar amor para as pessoas. Se você não orava, hoje você tem que ser uma pessoa que ora. Se você não perdoava, hoje você tem que ser uma pessoa que perdoa. Então, irmãos, vamos pegar aqui algumas características, porque a Bíblia fala que o mundo todo jaz no maligno. 1 João 5,19, para a gente continuar aqui. 1 João 5,19. Você entender a ovelha, aonde a ovelha tem que ir. Sabemos que somos de Deus, glória a Deus por isso. Nós somos de Deus. Então quer dizer, nós temos uma segurança, Pai, mesmo como ovelha. E que todo o mundo jaz no maligno. Está falando que é todo o Brasil? Não, todo o mundo. Porque aqui dentro pode sair pessoas para fazer, evangelizar, fazer missões na África, pode sair alguém daqui ainda, no Canadá, na China, pode sair. A gente não sabe, Deus é Deus. Então vamos lá. Irmãos,
Característica da ovelha nós já sabemos, é mansa, é humilde, né? E ela é caça. Então ela não vai para brigar, ela vai lá para evangelizar. Vamos tratar aqui agora do animal, do ser, do animal, não é o ser humano não. Naquela linguagem figurada, agora vamos deixar de lado, vamos pegar o animal mesmo. A ovelha caça. A ovelha animal, presta atenção, irmão, para você ver, ó. Ela leva, quando uma ovelha está prenha, ela leva cerca de 150 dias para dar cria. E ela dá de 2 a 3 filhotes, a ovelha. Então 150 dias, aí nasce lá 2 ou 3 filhotinhos. 2 ou 3 cordeirinho ou ovelhinha, como queira. Já o lobo, que é o predador, ele é carnívoro, ele é violento, ele anda em grupo, que é a matilha, né? E está lá. Quando uma loba está para dar filhotes, ela leva 61 a 64 dias. Você vê, a ovelha é 150 dias, ela quer 61 a 64 dias para dar filhote. Você vê, ela ganha filhote mais rápido. Parece que ela vai ficar prenha 2 vezes e a outra ainda vai ganhar junto com a outra mais uma remessa ainda. Ela vai ganhar, a outra ganha 3, ela ganha 5. Então, leva de 61 a 64 dias para dar filhote. Ela nasce 5 filhotes de lobo de uma vez. O que não é a conta que a gente passando para o nosso mundo aqui agora? Nasce mais pessoa que vai ser ímpio do que pessoa que vai ficar dentro da igreja. Então você vai menos pessoas lá fora e encontrar 3, 4 vezes mais pessoas que são ímpios do que cristãos. E você vai, como ovelha, no meio de um povo todo corrompido pelo pecado. Aonde você é porta na cara, eu não quero falar com você, eu não quero saber de Jesus. É isso aí, irmãos. Mas o Senhor Jesus deixou para aqueles discípulos dele, falou assim, ó, você chegar numa casa, as pessoas te receber, vocês comem, bebem e comem o que eles deram a vocês ali. Depois vocês pegam e continuam a jornada. Mas se você chegar na cidade, eles não receber vocês, nem a poeira você está de lá. Sacode a poeira e vai embora. Mas é chegado o reino de Deus. Mas já chegou. Quer dizer, se o Senhor Jesus voltar, quer dizer, nós não fomos avisados. Foi sim. A palavra chegou e vocês não atenderam, vocês não ouviram a voz de Deus. Então, amado, por isso que a igreja tem que ir, para todo mundo ouvir a palavra de Deus, para não ter desculpa. Porque hoje, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado perante ao Pai. Mas amanhã, Ele vai passar a ser o quê? Juiz. Então, amados, nós devemos ficar ligados nisso aí. Estamos vendo que até no mundo animal o lobo sai na vantagem. A vantagem nossa aqui, por ser menor grupo, né, ou menor número de pessoas do que lá fora, é que nós vamos um lugar que eles, se eles não converterem, nunca vão entrar, que é no céu. Então, o nosso sufoco, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades que é colocada sobre nós, que é colocada sobre nós através do pecado, nós não vamos entrar com esse corpo contaminado pelo pecado no céu, mas no mesmo corpo de glória do Senhor Jesus, aleluia. Então, amados, é nessa visão que a gente tem que ter, que isso tudo aqui, que nós estamos aqui passando, é passageiro, vai passar. O que não passa e vai permanecer para sempre é a palavra do Senhor, aleluias. Então a gente tem que ficar ligado, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor estava mandando essas pessoas ir, porque há uma necessidade de pregar o evangelho a essas pessoas. Há uma necessidade de falar de Jesus para essas pessoas. Às vezes a pessoa dentro de casa não fala para o filho, talvez não fala para a esposa, talvez não fala para o vizinho, mas é preciso falar lá na sua casa, em Jerusalém, para depois você sair. Porque também não adianta você fazer fora e ficar faltando lá dentro da sua casa. Mas lá em casa não quer ouvir. Você continua falando a si mesmo, você continua orando a si mesmo, buscando para a sua família. Porque tem uma promessa de Deus, vocês aceitarem.
Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e nossa casa. Porque às vezes, irmão, nós estamos falando do coração quebrantado, que somos nós, mas talvez muitos de nós aqui já teve um coração de pedra, mas o Senhor arrancou e colocou um coração de carne. Através da nossa, de você se deixar Deus trabalhar na sua vida, e mudar a sua vida, e transformar a sua vida, e mudar a sua história. Você fala assim, eu não quero mais essa vida de derrota, eu não quero mais ficar no fundo do poço, enfiado no meio da lama, na sujeira, mas eu quero uma vida de verdade, eu quero ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo, e eu quero ter a vida eterna, eu quero morar com Ele no reino que Ele está prometendo para nós. Irmãos, eu te falo que tem gente que está pensativo, de tanta novidade que está acontecendo aí, enganosa, entre aspas. Tem muitas pessoas que verdadeiramente estão virando as costas para Deus, ou começando a virar as costas para Deus, pensando em aproveitar mais um pouquinho da vida. Eu estou com 30 anos, eu estou com 40 anos, ainda dá, depois, quando eu já estiver com pressão alta, ainda vai buscando maldição, pressão alta, estiver enxergando pouco, estiver com problema de coração, tudo, aí eu vou caminhando lá para a igreja, né, naquele tal de pastor Daniel, eu vou chegar para lá, aí eu vou para lá, mas enquanto as minhas pernas estiverem boas, eu vou dançar mais um pouco aí, depois eu volto para a igreja. E se ele partir lá? Lá onde que ele foi dançar? Que volta para casa com a perna até doendo de tanto dançar. E se ele partir lá? Se ele partir sem Jesus? A pessoa que já está pensando nisso aí já está em cima do muro. Quem está em cima do muro já está ficando aí. Já ficou. Porque abandonar o Senhor Jesus por causa de uma dúvida, por causa de aproveitar coisa lá fora, irmãos, eu falo que verdadeiramente você já está mais para lá do que para cá. Está mais para lá do que para cá. Irmãos, então nós estamos vendo aqui que é preciso prevalecer, é preciso você romper em fé diante das tribulações, diante dos ventos fortes, diante da dificuldade, você ficar firme, né, firme nesse Jesus que é rocha, nesse Jesus que te escolheu, nesse Jesus que morreu por você, morreu por mim, nesse Jesus que não olhou para a sua aparência, não olhou para a sua condição financeira, não olhou para a sua nacionalidade, mas ele olhou e falou assim, eu amo essas pessoas, eu quero salvar todos. Aleluia. É esse Jesus que nós estamos falando, todo maravilhoso, um homem justo, o único homem justo que já pisou nesse mundo, esse chama Jesus Cristo. O único justo, todos nós aqui erramos de alguma forma, mas ele não. Passaram profetas, grandes profetas, a Bíblia fala de profetas maiores, que escreveu muitas coisas, mas de alguma forma deixaram de desejar em alguma área, onde Jesus tinha aquele plano perfeito, que era mandar o seu próprio filho ali, o nosso Deus mandou o seu filho, o Senhor Jesus. Mas vamos pegar aqui, irmãos, para os irmãos entenderem isso aí, como é que funciona essa parte de evangelizar. Se você pegar Atos, capítulo 28 todo, você começa a ler ali, depois eu vou dar o versículo de orar, Atos capítulo 28, você vai ver que Paulo, ele sofre, ele estava indo para responder a um processo em Roma. Então quando chega lá em Filipos, ele, antes de chegar em Filipos ali, na ilha de Malta, perto da ilha de Malta, ele sofre mais um naufrágio, e ali algumas pessoas morreram, ele escorado na madeira, né, que era muito precária, essas embarcações antigas. Aí o que acontece? Ele é levado através das ondas e salvo por alguns bárbaros que de Deus não conhecia nada. Mas Paulo estava o quê? Ele estava sendo levado para depor em Roma, né? Mas Deus usou ele ali, então, com certeza, nessa passagem aqui, com certeza foi Deus que mandou aquela tempestade e o barco quebrou todo, onde ele sofreu mais um naufrágio. Então, ele foi recolhido pelos bárbaros e ele foi o quê? Foi pregar a palavra na ilha de Malta, mas chegou lá todo molhado, talvez cansado de nadar para tentar se salvar ali, e ali ele pega e começa a fazer uma fogueira com folhas de vide,
para poder aquecer o seu corpo daquela friagem do mar. E quando ele está passando a mão naquela folha de virgem, naqueles galinhos para fazer aquele fogo, ele é acometido por uma víbora, morde a mão dele, e ele ficava esperando, que não tinha soro antiofídico na época. Ele falou assim: daqui a pouco ele vai morrer, ele vai começar a babar, e daqui a pouco ele está morto. Que é assim que acontecia com os habitantes de lá, quando aquela cobra mordia neles. Mas estão esperando, Paulo vai, pega aquela víbora e sacode ela no fogo, e ela morre, estão esperando, e Paulo está ali de pé. Aí eles começam a pensar, vê que não está morrendo, assim, só pode ser ele, só pode ser um Deus, mas não é ser Deus não, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, porque a palavra de Deus diz: pegarão serpente, escorpião, e nada os causará dano algum, aleluia. Então quando o inimigo vem sobre nós, você que está cheio do Espírito Santo, você pode verdadeiramente sacudir ele no fogo do Espírito Santo que habita em você, e ele tem que partir em retirada, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, esse cara esperando, ele é um Deus. Capítulo 28 de Atos, versículo 6. Vamos ver o que fala aí. E eles esperaram que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Irmãos, nessa ilha aí, tinha um líder nessa ilha, como se fosse um governador da ilha, chamado Públio. Então, e esse homem tinha um pai que estava doente, e Paulo foi usado para chegar até aquele homem. Depois que eles viram, assim: isso aí, ele deve ser um Deus. Eles não conheciam Deus, eles não sabiam nada de Espírito Santo, eles não sabiam nada de Jesus, mas como viu que ele não morreu cometido por uma cobra venenosa, vamos levar lá, que meu pai está doente. Aí Paulo foi lá e toca naquele homem, aquele homem é curado. Atos 28, vamos ler do 8 ao 9. Para vocês verem isso aí. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria o pai de Públio, quer dizer, do chefe da ilha, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou, aleluia. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Irmãos, olha o poder que cada um de nós tem nas nossas mãos e a gente talvez não sabe. Quanto mais você orar, mais poder você vai ter para isso, irmão. Ele vai lá orar para aquele homem, né, o pai do governador, do chefe da ilha lá, e ele cura aquele homem. Quem curou? Ele foi usado para curar. Quem curou foi Deus. Mas ele foi lá e depois começaram a trazer outras pessoas assim. Quando você prega para uma pessoa na família aceita o Senhor Jesus, outras pessoas da família que você pregou para aquela pessoa, começam também a olhar você diferente. Porque assim, esse aí é um homem diferente, ele veio aqui, ele conversou com meu pai, fez uma oração para meu pai, e meu pai foi curado. Traz outras pessoas que estão doentes da família, que o Deus dele é poderoso e é vivo. Aleluias. Está vendo, irmãos? Se a gente soubesse, a gente sabe, mas eu estou falando saber usar o poder que habita em nós do Espírito Santo, muitas coisas podem acontecer através de nós. Através de nós. E às vezes você, cheio do Espírito Santo, às vezes você vai procurar, assim, eu vou naquela igreja que estão falando lá que tem um pastor que é assim, assim. Não, pode estar com você mesmo o poder, irmãos. Você pode até lá passear lá, ou poder ir lá e receber uma oração se você quiser, mas se você orar, o que acontece, aleluia. Ali aconteceu isso com ele, com Paulo, né? Deus usou ele ali. E outra coisa, nós não temos, às vezes, 3 minutos, às vezes, para orar, ou 3 horas para fazer uma evangelização. 3 horas para evangelizar. Num sábado que você não trabalha, ou num domingo que depois você sai do culto aqui,
Ou talvez você pode vir e fazer isso de manhã, lá na feira. Na feira eu vou, não tem muito colega meu, eu vou ficar com vergonha. Se você envergonhar de Deus aqui, Deus vai envergonhar de você lá no céu. Então nós temos que ficar ligados, irmão. Olha só o perigo de sair de pensar dessa forma. Eu não vou no culto, não vou fazer evangelização na feira. Mas eu vou de manhã, então no culto, e faço evangelização de noite. Ou mais tarde, depois do almoço. Uma pessoa não tem 3 horas. A Bíblia fala aqui, nesse mesmo capítulo, que Paulo ficou 3 meses naquela ilha, pregando para as pessoas, 3 meses. E olha que tinha que responder, até chegar também outra embarcação para poder levar ele, que a dele quebrou, porque tinha que responder um processo lá em Roma. Então, irmãos, tem pessoas que eu estou falando aqui, não conseguem ficar nem 1 hora, nem meia hora fazendo evangelização no ponto do ônibus. Ela entrega 10 boletins, tá bom, acabou o serviço. Mas ela quer a proteção de Deus o dia inteiro. Ela quer a fidelidade de Deus o dia inteiro. Irmãos, Paulo, ele foi preso fazendo o quê? Missões. Ele não pode dizer, eu tenho que ir lá para a ilha tal, para Roma, fiquei preso aqui na ilha de Malta, vou ficar sentado aqui esperando até eles me buscar. Não, ele ficou ali sendo usado pelo Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Irmãos, agora vamos pegar aqui uma outra parte, passar para um outro exemplo de Paulo, que deu um exemplo, foi um grande homem de Deus, Paulo e Silas. Eles estavam ali também fazendo ações missionárias, pregando a palavra. Atos capítulo 16, depois nós vamos dar ali o versículo. Depois você lê lá o capítulo todo. E ali começou uma menina perseguir eles. Quando você está trabalhando na obra de Deus, quando você está fazendo a obra de Deus, irmão, vou te falar, começa uma perseguição, às vezes começa até dentro da nossa casa, e às vezes fora de casa, perseguindo, porque você está fazendo a obra de Deus, o inimigo, você incomoda o inimigo, você mexe com o vespeiro, que vem, parece que sai todo o inferno atrás de você, porque você está fazendo a obra de Deus. Quanto vale uma alma para o Senhor Jesus? Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então o inimigo fica furioso com você, por você estar fazendo a obra de Deus, você está falando do amor do Senhor Jesus Cristo para aquela pessoa, você trazendo uma palavra para aquela pessoa, e Deus te usando para tentar salvar aquela pessoa, para ela largar os caminhos tortuosos, ficar na presença de Deus. Conforme lá atrás o Senhor usou alguém para falar comigo e para falar com você, aleluia, hoje nós estamos aqui. Então tinha uma menina ali, que ela mexia usada por demônios, ela tinha espírito de adivinhação, então ela ficava ali, falando atrás deles, Paulo, esses aí são filhos do Deus Altíssimo. Mas ela não falava isso, que era para agradar, mostrando, eles eram mesmo filhos do Deus Altíssimo. Às vezes ela estava falando isso, para que as autoridades prendessem eles, lá não podia falar, para prender eles. Tinha nada de bondade no coração daquela menina. E assim eles foram presos. Eles foram presos porque Paulo fez o quê? Foi lá e expulsou aquele demônio daquela menina. Então, o que aconteceu? Eles foram açoitados, apanharam bastante, apanharam muito, e foram lançados no cárcere. Irmãos, muitos de nós falariam assim, nunca mais eu vou evangelizar, porque olha como é que eu estou machucado. Mas aí eles entram ali para aquele lugar, para um cárcere, amarrados, ficaram amarrados dentro da cadeia. E ali, você pode ver lá em Atos 16, 25, eles estavam ali praticamente, vamos dizer assim, reclamando de Deus, murmurando de Deus, falando, Senhor, não faço nunca mais, cadê o Senhor nos abandonou, eu não vou fazer mais obra de Deus. Eles estavam fazendo dessa forma? Não, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, ou louvores a Deus, aleluia. Na minha versão fala que eles davam louvores a Deus perto da meia-noite.
todo machucado, não tinha corpo de delito, não tinha nada de fazer, antes todo preso que é preso, ele primeiro faz corpo de delito, exame de corpo de delito, para ver se a polícia machucou eles antes de lançar eles na cadeia lá não tinha nada disso não, eles ficaram todos machucados ali, não teve médico, passou um metiolate, passou nada neles não, e eles estavam lá falando lá, ia lá, e os outros presos escutavam, quer dizer, fazendo missões lá dentro da cadeia. Muitos de nós talvez ia murmurar lá dentro. Irmãos, às vezes um vento que dá na nossa vida, no casamento, uma falta de dinheiro, né? Talvez um emprego que não aparece, as portas se fecharam, a pessoa começa a reclamar. As pessoas que não conhecem esse Deus todo-poderoso que nós servimos começam a reclamar. E eu te falo que Ele verdadeiramente tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem enviado seus anjos com espada de fogo e nos dado livramento a todo instante, Ele tem trabalhado na nossa vida, Ele tem trabalhado na nossa família, Ele tem trabalhado nesse ministério, Ele tem falado aí na rua, através de nós, quando a gente abre pelo menos um bom dia, Jesus te abençoa, Ele já usa você para falar com aquela pessoa, e aquela pessoa recebe aquela bênção, e ela é abençoada porque você falou, e você é cheio do Espírito Santo, aleluia. Agora, um cristão que não fala nada, será que Deus está satisfeito com ele? Nós temos que falar, não é para engrandecer a nós mesmos, não. Nós temos que falar para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aquelas pessoas que te conhecem, irmãos, eu falo que eu vou muito, eu não gostaria de ir, ninguém gosta de ir lá, nem em hospital, nem em cemitério, mas eu vou muito em cemitério. Às vezes fazer a obra de Deus, que é dar uma palavra ali para a família, que a gente chama aqui de ofício fúnebre, e às vezes é um conhecido que morreu, é a hora que eu aproveito. Aí eu encontro com aqueles colegas meus e falo com eles dessa forma, assim, como é que você está fazendo? Que eu falo assim, estou na igreja, estou firme lá na igreja, graças a Deus. Mas uma vez, desde aquela vez eu estou lá. E vai ser assim, quando você fala assim, que sabia que eu saí de lá, você pode ter certeza que eu saí também aqui desse mundo aqui. Eu quero ficar lá é o meu lugar. Então aproveite e fala para essas pessoas o que Deus fez na minha vida, e muitos deles não precisam nem falar que jogava a bola comigo, bebia comigo, comia comigo, brigava comigo. Então eles veem a diferença na gente. E eu estou vendo lá, assim, um dia eu brinquei com eles, você está parecendo meu tio, você está parecendo meu avô, você está parecendo meu bisavô, e você é da mesma idade minha. Mas por causa de quê? Está lá fora, na mão do inimigo. Não é que a gente é novinho, não. Eu estou envelhecendo também, claro. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem me conservado para poder pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão caídas, não conseguem nem falar, estão morando debaixo de pano, pessoas que já tiveram casa, ou tem casa, mas não tem vontade de voltar, por causa de quê? É obra do inimigo. Então, é preciso falar, irmão. Deus quer te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus falar na sua boca, irmão. É preciso você ir, é preciso você falar, cada festa que tiver na sua casa, cada aniversário que tiver na sua casa, cada passagem de ano, cada Natal que tiver, fala do amor do Senhor Jesus na sua casa. Fala assim, tem festa, mas vamos fazer uma oração, nem que seja faça uma oração primeiro, depois vai comer para lá, aquele que não vai comer vai beber para lá, mas você fez a sua parte de cristão. Então assim, primeiro antes da festa, a festa primeiro aqui é Jesus Cristo, aleluia. Depois pode comer e beber, mas primeiro nós vamos falar da palavra de Deus, nem que seja 10 minutos, e eu vou te falar que eles vão aceitar, irmãos. Então, mas é preciso você ter esse entendimento. É preciso que os seus olhos, os nossos olhos sejam abertos para isso. Vamos falar de uma outra passagem aqui, meu irmão. Samuel, ele é direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, aí na casa de Jessé. Mais uma missão. Escolheu o rei de Israel, uma missão difícil. Então ele estava fazendo o quê? Missão. Mas nem o pai de Davi não considerava que Davi pudesse ser o rei de Israel, que nem chamou ele para apresentar para Samuel. Aí Samuel também ficou assim, indeciso, assim, mas eu não estou conseguindo sentir vontade de ungir nenhum desses. Vamos pegar
A Bíblia não fala dessa forma, a Bíblia tem outro tipo de leitura, de interpretação aqui, para a gente, de entendimento. Vamos lá ler 1 Samuel 16, 7. Ele fica ali indeciso, eu não estou sentindo vontade de ungir, eu vim aqui para ungir. Aí até onde ele pergunta, tem mais algum filho? Que o outro nem chamou. Aí, então, traz ele para cá. Aí ele falou assim, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o outro que vinha lá era pequeno. Porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí chegou aquele menino raquítico, batendo aqui na cintura praticamente do pastor Moisés, chega lá, ruivo, né, de gentil aspecto, chega lá, Samuel bateu, é esse. Deus tocou nele na hora, através do Espírito, é esse, unge ele. Aí levou de 15 a 18 anos para sentar no trono. Eu quero dizer o seguinte, quando Deus tem bênção para nós, irmãos, tem bênção para nós, a bênção pode ser agora ou pode levar um tempo a chegar, mas ela vai chegar. Ela vai, porque Deus é fiel. O Davi esperou de 15 a 18 anos para sentar no trono, porque já tinha rei. O rei era rei Saul, mas Saul precisava sair do trono para Davi sentar lá. Mas ele já estava ungido. A unção não acabou não, enquanto ele for rei, ali, aquilo nunca não prescreveu, depois de 5 anos, até 5 anos, ele não for rei, não vai ser mais não, qualquer tempo que fosse, ele ia ser rei de Israel, porque ele foi ungido pelo profeta, amando de quem? De Deus, então ele foi rei de Israel. Então, irmãos, mais uma etapa vencida. Então, quando Deus fala para você falar, você fala, irmão. Quando Deus fala para você ir, você vai, irmão. Quando Deus fala para você ficar, a festa pode ter o que você mais gosta lá, mas Deus fala assim, não vá. Então você, vou ficar, não vou. Faz isso, irmão, não tema não. Ah, eu vou sim, que eu já orei a Deus, não vai acontecer, mas o Espírito Santo te tocou para você não ir. Aí você vai, talvez você tenha uma grande decepção lá, Deus me avisou isso aí, mas eu achei que era vantagem para mim, eu fui. Muitas pessoas olham a vantagem, muitas pessoas estão no comodismo. Às vezes a gente vê que muitas pessoas não recebem a bênção por comodismo. Outra passagem, estou falando várias passagens aqui, irmão, para os irmãos verem quantas coisas aqui difíceis, tarefas difíceis que os homens de Deus passaram lá no passado, que hoje é para nós fazermos, eu e você fazer. Nós somos levantados para isso. Ah, mas pastor, mas eu sou só um membro da igreja, eu só sento no banco, mas você é cheio do Espírito Santo, você pode falar. Não precisa ter cargo na igreja, senão isso aí você precisa falar que você é escolhido do Senhor, aleluias. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Olha essa missão aí, vocês conhecem essa passagem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ali, irmãos, essa é a passagem do vale de ossos secos. Então o que faz? Ezequiel estava lá no seu conforto, na sua zona de conforto. Aí Deus falou assim, ó, você vai agora, estou te levantando aqui, você vai pregar para o meu povo, o povo de Israel que estava todo destruído espiritualmente. Irmão, sempre falo aqui que às vezes confunde isso, alguns pregadores já vi, eles não explicam direito, a pessoa acha que aquilo aconteceu. Nunca aconteceu de uma pessoa chegar em Israel e ver a cidade naquele vale de ossos secos. Aquilo foi uma visão do jeito que o povo estava. É uma visão que Deus mostrou para Ezequiel como estava o povo dele, destruído espiritualmente, fora dos caminhos dele, buscando outros deuses, com o povo todo corrompido pelo pecado. Assim estava o povo destruído, estava um vale de ossos secos, aquela população de Israel daquela época, estava como um vale de ossos secos, estava uma visão que ele teve, então estava sendo levantado para ele pregar a palavra de Deus naquele lugar. E Deus chamou Ezequiel, vai lá. É como se chamasse uma pessoa na rua, vai lá e fala isso, isso, isso. Ninguém vai receber nada. Mas Deus não é Deus de confusão.
O nosso Deus, Ele te prepara para você fazer isso. E eu vou te provar aqui como Ezequiel estava e quando Deus chama ele para fazer essa missão, conforme diz aquele filme, uma missão impossível para os homens, mas para Deus não era impossível. Mas será que Ezequiel foi de qualquer jeito? Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lá no começo do ministério dele. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Quer dizer que ele estava sentado. Então, põe-te de pé, coloque-se na posição de cristão, que eu vou falar com você. Então entrou em mim, olha lá, Ezequiel, então entrou em mim o Espírito, ela com letra maior, o Espírito Santo, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Então, irmãos, ele foi preparado para fazer aquela grande missão, não foi de qualquer jeito. Ele primeiro teve que levantar, Deus teve que falar com ele, Deus teve que encher ele do Espírito Santo para ele poder falar, porque chegou lá, quando ele começou a falar, aí o povo começou a levantar, aí o povo ficou de pé, na visão, o povo começou de pé. Depois você pode pegar o versículo, o capítulo 37, ler todo aí. Aí o povo ficou de pé na presença de Deus, mas precisava mais, precisava do Espírito, fôlego de vida. Aí Deus vai, só por fôlego de vida, o pessoal começou a movimentar. Aí depois não, agora está precisando do Espírito Santo. Então o povo enche novamente ali do Espírito Santo. Ali o povo então, aí vira uma grande nação através do profeta Ezequiel, aleluia. Mas ele foi preparado, ele não foi de qualquer jeito. Então, irmãos, muitas das vezes você quer a bênção, né? Mas aliás, na verdade você quer o abençoador e quer a bênção, os dois de uma vez, você quer isso aí, mas você faz um pouquinho um pouco sacrifício para você receber tudo que você está pedindo. Aí a oração atrás de oração, é busca do Espírito Santo, é jejum, é consagração, joelho no chão, é rosto no pó. Então o Senhor vai te dar, porque Deus é fiel, mas você precisa fazer a sua parte, e não vai pagar nada, porque o pagamento o Senhor já fez, Ele pagou, Ele comprou cada um de nós com seu próprio sangue, que foi derramado naquela pesada cruz. E hoje muitas pessoas têm a presença de Deus na sua vida, você reclama disso ou daquilo, irmão, eu te falo que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua saúde, está cuidando do seu casamento, está cuidando da sua situação financeira. Agora, tem coisas que você não deixa Deus cuidar, tem coisas que você quer passar na frente de Deus. Deus não precisa de ajuda, irmãos. Nós precisamos, Deus não. Deus está aqui, Ele está passeando no meio da igreja. Você não está vendo Ele, mas Ele está aqui. Ele está passando, e quando Ele passa, você sabe que coisas extraordinárias vão acontecendo, um milagre vai acontecendo, que Ele vai passando, e Ele sempre anda com legiões de anjos ao seu redor. Nesse momento tem anjos subindo com a sua preocupação e descendo com a sua resposta, aleluia. Você não está vendo nada disso, mas você está sentindo que isso está acontecendo. Enquanto a gente prega, enquanto você ouve uma mensagem, a sua cabeça dá um giro de 360 graus, você vai pensando em tudo que você está precisando, em tudo que você está passando. Estou falando aqui pessoas, homens de Deus, que passaram por um montão de dificuldades, mas estavam o quê? Estavam obedecendo, cumprindo uma ordem direta de Deus. Mas Deus preparou Paulo, que era Saulo, preparou Paulo para pregar a palavra de Deus. Escreveu 13 epístolas, quase que o Novo Testamento todo. Preparou Ezequiel para fazer isso aí. Jesus preparou aqueles 70 para poder fazer a missão. Pessoal, se receber você, come, bebe, come o que tiver lá. Se não receber, nem a poeira você não traz, mas é a chegada do reino de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele fala com a gente dessa forma. O Senhor, Ele quer nos usar, mas precisamos deixar que Ele nos use. Nós precisamos disso. Você não pode estar de qualquer jeito e chegar na presença de Deus, Senhor, me usa nisso, me usa naquilo. Não vai ser usado, irmão. Nosso Deus não é Deus de confusão, não. Nós estamos falando isso aqui.
O Senhor nos escolheu para ir e dar fruto, e o nosso fruto que permaneça. O que vai permanecer? Fruto de quem? Nós, não, de Deus. Qual que é o fruto? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí mais uma vez eu pergunto para a amada igreja, meus irmãos que estão aqui, sem crítica, sem nada, é uma pergunta, aí você vai responder para você mesmo. Você tem ido? Você tem falado? Eu fui ontem, mas hoje é outro dia. E hoje você vai falar para alguém? Amanhã você vai falar no seu serviço? Na hora do almoço, aquela pessoa chegar perto de você, que Deus pode enviar uma pessoa perto de você e falar? Você vai falar? Eu vou dar um exemplo para você, irmão. Semana retrasada, foi uma menina lá no meu trabalho perguntar sobre ações trabalhistas, lá onde eu trabalho. Aí eu estava conversando com a menina, a mãe acompanhou. A menina devia ter uns 20 e poucos anos, né? Estava lá, e a mãe acompanhou. E ali, conversando com a menina, expliquei a menina tudo certinho. Aí eu conversei, aí a mãe dela falou assim, ela falou, você é da igreja? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu já fui também, agora eu estou um pouquinho afastado, não tenho ido não. Eu falei assim, volta. Eu falei, eu não estou te dando uma ordem não, porque eu não posso te dar uma ordem. Estou te falando, volta, porque você está perdendo tempo de não estar indo na igreja. Você está perdendo tempo com outras coisas. Aí, ela falou assim comigo dessa forma. Ela falou assim, e está acontecendo isso mesmo. Eu falei assim, o que você tem feito para mudar isso aí? Ela virou para mim e falou assim, eu não tenho feito nada. Eu falei assim, é isso que o inimigo quer. Aí, eu falei assim, eu vou deixar um versículo para você. Pode deixar um versículo para você? Ela falou assim, pode. Irmãos, aí eu deixei lá, Isaías 45, 2. Que diz lá, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso aí Deus falou com o rei Ciro, que nem da igreja não era. Que nem da igreja não era, de outro país, mas tinha um exército forte, para combater o quê? Para combater com o rei Nabucodonosor, para que enfrentasse ele, para libertar o povo de Deus que estava cativo lá. Mas o rei Ciro, ou imperador Ciro, como queira, chegar lá só com o exército, ele não ia resolver, porque o Nabucodonosor tinha um exército fortíssimo, o rei da Babilônia. Então o que ele fez? Deus fala com ele, com o ímpio, porque o povo dele que ele poderia falar estava preso lá. Daniel, Ezequiel, estava tudo preso lá na Babilônia. Então, o que acontece? Aí ele fala com ele, eu irei diante de ti. Quer dizer, vou diante de um exército já poderoso, eu vou na frente do exército. Eu irei diante de ti. Quebrarei, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei o seu ferro de ferro. Esse é o final do versículo. Endireitarei os caminhos tortuosos. Olha lá, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o seu ferro de ferro. Então, quer dizer, a vitória estava garantida, um exército era forte. Com Deus indo na frente, por que fala porta de bronze? Porque as portas dos palácios antes eram de bronze. Então, irmãos, falei isso com ela. Sabe o que ela falou? Na hora, um versículo. Eu não sei porque que eu falei esse versículo com ela. Esse versículo. Mas por que eu estava falando com ela? Eu sei, clamando de Deus. Mas o versículo, ele tem tantos versículos, eu dei esse versículo. Abriu a boca na hora. Assim, tem muito impedimento na minha vida. Eu falei, pois é, Deus está indo na sua frente agora, nessa manhã. Foi amanhã. Abriu a boca para chorar. Então, irmãos, eu quero te falar para você, esse versículo serve para mim e para você. O Senhor está endireitando os caminhos tortuosos de cada um de nós, nessa manhã, aleluia. Porque Ele está indo diante de nós. Ele está quebrando as portas, que é esse impedimento, aquilo que está te impedindo de você conseguir a sua bênção, a sua vitória, a sua cura, o seu emprego, um casamento assim, sem conturbação, sem perturbação, um casamento edificado na rocha. O Senhor está indo na frente. O Senhor está indo na frente. E lá ainda vai despedaçarei o ferrolho de ferro, quebrando as correntes que tem amarrado alguém da sua família, ou você mesmo em alguma coisa, está quebrando essas correntes também. Deus está falando, aleluia. Quem já andou nos caminhos tortuosos aqui, sabe o que eu estou falando. É difícil de sair. É difícil de sair.
Se você fosse lá, pudesse conversar com uma pessoa que já morreu lá no cemitério, e fosse assim, você andou nessa vida o tempo todo, se você soubesse te entregar da vida para Jesus, eu tinha entregado a vida para Jesus, mas não deu tempo. Morri lá na boca, não sei de onde, né? Ou estou lá na cadeia. Se você soubesse, você tinha aceitado Jesus Cristo? Sim, se eu tivesse aceitado, eu não estaria aqui preso, aqui no Ceresp. Quantos que saem de lá e se convertem? E quantos que saem de lá e voltam para a vida de novo do crime? Não vivemos de escolha, meus irmãos. Então, você tem ido? O Senhor está falando essa manhã, se você não está indo, levanta-te e tem bom ânimo que eu sou contigo, o Senhor está falando. Levanta-te nessa manhã. Levanta-te, irmão. Se você for levantado, Deus vai te cobrar lá em cima. Vai cobrar de mim também se eu não for. Vai cobrar de mim também. Então, irmão, levanta-te e tenha bom ânimo que eu sou contigo. Jesus quer te usar e está voltando. Ele quer te usar e está voltando. Quanto tempo falta? Quanto será o tempo que falta para Jesus chegar aqui? Ele não vai vir mais aqui, mas as trombetas vão tocar e nós vamos ser levados até aos ares pelo Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que verdadeiramente derramar a nossa vida no altar de Deus, que ali nós derramando a nossa vida, nós derramando também os nossos problemas, nossas preocupações, as enfermidades que talvez o nosso corpo tenha. Coloque tudo isso na mão de Deus, enquanto estiver andando na sua mão com seu próprio entendimento, pelas suas próprias vontades, você vai ficar parado no mesmo lugar. Mas quando você passa para a mão de Deus, o milagre acontece, maravilhas acontecem, porque você está lidando com Deus, conforme nós estamos sempre falando aqui, que é o maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade, é o príncipe da paz, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui neste lugar, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, às vezes você pensa, fala assim, isso aqui eu nunca vou fazer, isso nunca vai dar para mim fazer. Quem já não pensou dessa forma? Um dia eu estava olhando uma piscina, aí eu falei, Senhor, eu lembrei daquela passagem de Pedro. Jesus, se é tu mesmo, faça que eu vou até aí, onde o Senhor está andando por cima das águas. Jesus, e Jesus também, detalhe, Jesus não estava ali como Deus não, tá? Ele estava no mesmo corpo nosso, no mesmo corpo de humilhação. Ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado, não. Ele estava como o mesmo corpo de Pedro, nesse corpo nosso aqui. Jesus estava andando por cima pela fé. Eu falei, vem Pedro. Eu estava olhando uma piscina lá na sede campestre que a gente tem lá, que a gente frequenta. Tem mais de não sei quantos anos que eu não vou lá, porque não tem tempo para ir lá. Então, e também não gosto muito não, porque às vezes fica perguntando coisa de serviço a gente, coisa que você está lá para descansar, acaba descansando, nada dentro da rama é problema. Aí eu fui assim, a piscina, eu falei assim, pisar na água aqui eu vou andar sobre as águas. Fiquei pensando assim, falei assim, não, deixa, porque tem gente que vai ver isso aí, tinha gente lá, eles vão falar assim, olha, aquela pessoa lá é ilusionista, ele deve ser algum mágico, eles vão falar isso aí, olha, como é que eu vou estar andando em cima das águas? Mas a palavra fala aqui que Jesus andou em cima das águas, e Pedro também andou, quando ele começou a olhar para o lado, que ele afundou. Então, nós também podemos andar, irmãos. Agora, vai depender muito da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, cada um de nós aqui, nós temos uns problemas dentro da nossa casa. Cada um tem um tipo de problema. Um tem problema de bebida na casa, outro tem problema de cigarro, outro tem problema de entendimento, outro tem problema financeiro, outro tem problema de enfermidade. Todos nós temos problemas, mas eu vou te falar uma coisa, nós não somos moradores daqui não. Nós estamos de passagem aqui, nós somos moradores do céu. Então aqui nós estamos tendo problema, mas isso vai passar. Porque nós vamos o quê? Nós vamos para casa onde nós vamos ficar eternamente com o Senhor.
e lá não tem doença, e lá não tem casamento conturbado, e lá não tem enfermidade, e lá não tem problema de dinheiro, e lá não tem problema de fofoca, e lá não tem problema de olho grande, e lá não tem problema de macumba, lá não tem nada disso, porque lá é a casa de Deus, aonde vamos reinar com Ele, o Senhor Jesus Cristo, para todo sempre, aleluias, glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas tem que perseverar, tem que vencer, tem que romper em fé, tem que exercitar a fé, tem que dobrar o joelho, tem que levar o rosto no pó, aleluia, para chegar lá, aleluia. Deus é fiel, aleluias. Deus é fiel, aleluias. Irmãos, você pode estar para baixo, cabisbaixo nesse momento, mas eu quero dizer o seguinte: eu só consigo contemplar daqui, você buscando a presença de Deus, eu só consigo contemplar vencedores aqui. Vou começar por mim também, que eu não vou ficar fora dessa, né? Por mim, pelo pastor Antônio Silva, aí vai espalhando para a igreja toda. E vai atingindo também nossos irmãos que não vieram no culto da manhã, vai chegando na casa deles, vai chegando lá na casa do pastor Daniel, vai chegando lá na casa do pastor Leandro, vai chegando lá na casa do pastor Júnior, que mais tarde estará aqui também trazendo uma palavra, aleluias. Porque o povo de Deus é vencedor. Deus, a Bíblia fala que Deus escolheu covarde? Não, corajoso. E isso aí está falando aonde? Lá no livro onde fala de Gideão. Ele estava com 32 mil. Quem for covarde e medroso pode voltar. Foi mais da metade de 32 é 16 mil. Voltou 22 mil, ele ficou com 10 mil. Você que gosta de igreja lotada, de 5 mil membros, 10 mil membros, ficou 22 mil homens. Depois ficou 10 mil homens. Deus fala assim, é muito povo que está contigo. Aí depois ficou quanto? 300 homens. Então, irmãos, tem muita igreja lotada aí, espalhada pelo mundo, que são igrejas abençoadas, da porta estreita, mas tem muita igreja com 10, 15 mil, 20 mil membros, igreja da porta larga, que é a igreja da porta larga, que pode tudo. Então o Senhor nunca pensou em quantidade, o Senhor sempre pensou na qualidade. Então, eu vou naquela igreja que o pastor chega de Ferrari, o pastor chega de Lamborghini, né? E é isso e aquilo, a igreja é confortável, o diácono passa servindo suco é suco de laranja, suco de goiaba, suco de manga, Coca-Cola. É nessa igreja que eu vou, ar-condicionado, eu assisto o culto deitado praticamente. Mas e a palavra? Os irmãos estão entendendo? O importante dentro de um culto é a palavra, não é ali o lugar que você está sentado, não é se a igreja é arejada, se a igreja tem ar-condicionado, se não tem. O importante é a palavra, o importante é a presença de Deus naquele lugar, aleluias. Não é, conforme eu falei aqui no culto de sexta-feira, não é, eu falei com o Jonathan, não é show, não é trazer pastor australiano, mexicano, europeu, que vai chegar buenos dias, um forte abraço, não, nada disso. Aqui é a palavra de Deus. Mas ele fala muito bem espanhol, fala muito bem inglês, ele fala hebraico, fala aramaico. E o Espírito Santo? Tem igreja que tem esse pastor cheio de... Está cheio aí. Mas tem muitas igrejas aí que Deus passa longe. A gente está vendo isso aí direto, aberto, não passa não, mas na internet, no YouTube, passa isso aí. As roupas das pastoras, as roupas dos pastores, como eles chegam no púlpito, de moto, né, de jet ski, de skate. Misericórdia. Irmãos, queria para fazer direitinho, ali da porta para fora de vida ali seria o pátio, aqui dentro seria o lugar santíssimo, o lugar santo, e aqui seria o lugar santíssimo. Então, aqui em cima, aqui, irmão, você tem que estar preparado, senão você vai estar zombando de Deus. E quem zomba de Deus já sabe, quando a mão de Deus pesa, ela pesa para valer. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, irmão, é sério isso aqui. É sério louvar a Deus aqui, sendo fora da presença de Deus. Eu sempre falei isso aqui, irmãos, lá na igreja que a gente estava no Bonfim, sempre falo assim, os ministérios que tem piores ministérios sem ser aqui do pregador, são o de criança, que o inimigo fica furioso com as professoras, porque ali elas vão estar ensinando as crianças a crescer nos caminhos do Senhor. Então vem em cima. Eu lembro que lá que tinha
problema com uma professora com a outra, querendo ser diretora de escola dominical. Eu lembro de sair lá. Por causa de quê? O inimigo fica furioso. E também as irmãs que têm acabado de fazer o louvor, o grupo de louvor. Porque está adorando a quem? Ao Senhor. Quem queria adoração para ele? Satanás. Então o grupo de louvor também tem que andar na unção também, porque senão o bicho entra no meio, aí nenhuma nem duas, acaba com o louvor. Então, irmãos, já vi várias igrejas não ter louvor, porque as irmãs estavam tudo de castigo, por causa de confusão, de fofoca. Mas alguém deu legalidade. Então esses dois grupos de criança e o grupo que faz louvor, tem que estar sempre buscando, orando, para que o inimigo não entre no meio. Porque o inimigo quer adoração para ele, mas a adoração que sai dessa igreja vai para Deus, aleluias. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Então vocês viram lá, só para os irmãos não esquecer, o lobo, né, quer dizer, da sua característica de animal, leva 61 a 64 dias para a loba dar filha, dar 5 de uma vez. A ovelha leva 150 dias para dar de 2 a 3 filhos, menos, e leva mais dias. Então, quer dizer, vai crescendo mais lá fora o número de lobo do que de ovelha. Aqui dentro da igreja, nós podemos contemplar aqui trigo e joio. Trigo e joio tem aqui dentro da igreja. Trigo e joio. Aqui nessa igreja, estou falando, aqui nessa igreja. Por quê? Mas você pode afirmar isso? Não, cada um sabe de ti e de si, Deus de todos. Então, irmãos, vamos lá. A ovelha que está aqui pode, ou o trigo, ele pode virar joio? Pode. Se ele não vigiar, vai virar joio. Agora, o joio, ele pode virar trigo? Pode. Também. Agora, a Bíblia fala bem, de uma forma bem explicada. Se você arrancar o joio, é só arrancar ele que a igreja fica 100%. Não. Se você arrancar ele, você pode arrancar também o trigo que está junto, porque o trigo pode ser parente. Arranca o outro também. Então você tem que deixar os dois crescer junto. Tem que deixar crescer junto. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Você viu, né, que nós estamos falando aqui, né? Paquistão, Índia, lá. 1 bilhão e 400, 2%, 2,3% são cristãos. Aqui no Brasil, 86% diz que são cristãos. É isso mesmo? Você vai na rua e vê se é isso mesmo, sabe? Porque a pessoa fala, você faz uma pesquisa, a pessoa, qual religião que você é? Você fala assim, qual religião você é? Eu sou cristão. Nunca entrou na igreja. Eu sou cristão. Ele fala, eu sou cristão. Eu acredito em Deus. Né? Ele fala que acredita. Ele fala, mas ele vive uma vida cristã. Então será que é 86% mesmo? Isso aqui é de 2023, essa estatística aqui. Agora, lá no continente asiático, onde Jesus nasceu, que é em Belém, que hoje também é o Oriente Médio, então lá, isso tudo aqui, esses países são perseguições contra cristãos, é tudo lá, onde Jesus passou. Então, irmãos, você vê que estão para cá, que está longe do continente asiático, você vê que não é fácil não, lá Jesus passou, e aqui Jesus não passa, não, Jesus está aqui, aleluia. Ele está aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.